Olá pessoal, tudo bom? Então vamos comentar aí a marcação a mercado no Tesouro Direto em junho, no mês de junho de 22. Parece um pouco estranho falar da marcação a mercado em junho com tudo que está acontecendo em julho, mas nós não queremos quebrar a série, nós fazemos de todos os meses, então vamos falar de junho. E quando julho acabar, a gente fala de julho. O que aconteceu em junho, pessoal? Então, em primeiro lugar, essa tabela é a tabela da rentabilidade acumulada, certo? Que o Tesouro nos mostra lá naquelas abinhas inferiores. A gente rola toda a página para baixo e procura lá rentabilidade acumulada. É no dia, tá? Sendo que às vezes tem 2 dias de atraso nos dados. E às vezes eles pulam um dia também. Então, às vezes a gente tem que ter um pouquinho de sorte para fechar aí no último dia útil do mês, tá? Eles mostram assim, ó, últimos 30 dias, mês anterior, no ano, 12 meses, e mostram também a taxa de compra e venda do dia em questão, do dia da posição, certo? A taxa. Não é do início do mês, tá? E aqui eles mostram o resultado de rentabilidade tendo comprado no primeiro dia do mês, ou no primeiro dia do mês anterior, ou no primeiro dia do ano, ou no primeiro dia de 12 meses atrás, e fazendo o resgate antecipado pela taxa de resgate antecipado, certo? Então é uma rentabilidade bruta. Não considera IOF, nem imposto de renda, nem taxa B3, tá? Mas considera a taxinha de resgate ali oculta, certo? Que a gente às vezes não comenta e, enfim, ela tá lá. Resgate antecipado. Então isso aqui é uma grande simulação de resgate antecipado. E por que a gente olha isso aqui, pessoal? Porque a rentabilidade, ora, se a marcação a mercado faz com que o aumento da taxa faz com que o preço do título caia, taxa sobe e preço cai, o que acontece com a rentabilidade? A rentabilidade também cai. Ela fica menor do que deveria ser. E no curto prazo isso funciona muito, muito. E muitas vezes fica negativa, como a gente está vendo aqui em vários exemplos aqui. Por exemplo, todos os tesouros especiais estão com rentabilidade negativa porque a taxa subiu ao longo do mês de junho. Não de maneira tão forte quanto está subindo agora em julho, mas subiu. Mas já num prazo mais dilatado, por exemplo, no ano de 22 e em 12 meses, a gente vê aí que pelo menos os IPCAs curtos tiveram uma rentabilidade positiva, assim como o pré-fixado mais curto de cada série. Bom, então, pessoal, vamos comentar aqui. Eu gosto de comentar a curva como um todo, certo? Pegar aqui todos os prefixados e olhar o que aconteceu. Então a gente vê, pessoal, de novo, prazo é tudo para marcação a mercado. Quanto mais curto, melhor, menos sofre o efeito ruim da marcação a mercado. Quando a taxa sobe, há uma desvalorização, há uma perda de rentabilidade e até rentabilidade negativa. Quanto mais longo, pior o efeito. Então o pré-29, que é o mais longo aqui da série, perdeu quase 4%, certo? O Tesouro não informa aqui no ano nem em 12 meses, porque ele foi lançado no final de fevereiro, mas a gente vê que é o título que mais sofre, porque é o que tem mais prazo. E o mais curtinho está segurando bem as pontas. Claro que a simulação do pré-23 ela é impossível, certo? Porque é impossível de ter comprado no dia 1º de junho e resgatar no dia 30. Resgatar no dia 30 até é possível para quem já tem o título, mas comprou isso há muito tempo atrás. Então a gente vê que conforme aumenta, aí o prazo mais curtinho ainda paga bem. Por quê? Porque, mas inferior ao CDI, né? Como vocês estão vendo aqui o Selic em azul. Por quê? Porque é prefixado, né? Então ele tá rendendo ali na taxa de resgate 13,8 por um período menor que um ano. Então é menos do que ele está rendendo aqui. Então e mesmo assim ele sofre o efeito de marcação a mercado. Seria mais se não existisse marcação a mercado aqui. E conforme vai aumentando o prazo, a rentabilidade vai diminuindo cada vez mais. A mesma coisa nos IPCAs com juros, pessoal. Só o 23 segura um pouquinho, todos os demais entram no território negativo.
E quanto mais longo, e aqui realmente é uma situação que o Tesouro só oferece o prefixado com juros mais longo. Tá, mas por quê? Porque o Tesouro, ele quer que você invista nesse título aqui, ele quer que você observe a renda e não a variação do patrimônio, certo? Porque ele está devolvendo a rentabilidade em renda. Então não importa o que acontece com a cota, porque isso aqui, pessoal, o efeito da marcação a mercado no prefixado com juros, ele só determina o valor da cota. Cota é a linguagem do fundo imobiliário, né? O preço do título, o PU, o preço unitário. Ele só determina isso. Ele não a renda é fixa, ele não determina o que acontece com a renda, certo? Você comprou um título, você vai ter a mesma renda, não importa se você pagou R$ 1.200 nesse título ou se você pagou 800. Não importa. A renda é fixa, vai ser sempre 48,81 ao semestre bruto. Depois desconta o imposto de renda. Então eu acho que o Tesouro quer que você olhe isso, a renda. E aí o prazo mais longo é melhor, porque você vai ter mais renda, mais tempo de renda, certo? Você vai ter mais tempo na melhor alíquota do imposto de renda. Porque, por exemplo, quando esse título foi lançado, ele tinha praticamente 11 anos para o vencimento. E aí você vai ter 22 cupons, teria 22 cupons, então de 22 menos 4, 18 cupons na melhor alíquota do imposto. Ou seja, a imensa maioria do período de vida do título, você vai ter com a renda pagando a menor alíquota do imposto de renda, coisa que não acontece com os prazos mais curtos, certo? Então por isso que o Tesouro tira, certo? Ele deixa 2 anos e tira, o que é uma coisa benéfica para o investidor, porque o investidor investe para renda e enquanto ele está acumulando capital, ele reinveste a renda. Quando ele está na fase de usufruto, bom, aí o prefixado acho que não era um título para isso, né? Porque ele não remunera nada. Mas enfim, gasta renda. Os Selics, pessoal, em junho e em maio também, ó, eles renderam bem, ó. Renderam aí todos acima de 1%, porque a taxinha ela tá muito estável. Ela tá com ligeiras quedas, né? Como a gente comenta ali na abertura de mercado, pelo menos uma vez por semana eu faço esse vídeo, largo aí por volta de 9h30, 10 da manhã, conforme abre o Tesouro. E vocês veem ali que a taxinha do Selic está muito estável, então ele está entregando praticamente o CDI. E no acumulado do ano, ó, vejam que todos eles estão muito parecidos. Por que o 27 está rendendo um pouquinho mais? Porque ele tinha uma gordurinha na taxinha extra que está aos poucos se perdendo. Então, ele está sim tendo ganho de marcação a mercado, certo? E no ano também a gente observa, 12 meses, melhor dizendo, nos últimos 12 meses, a gente também observa isso, certo? Por que não é 13,25 aqui? Porque a Selic vem subindo, certo? 13,25 ela ficou desde a última reunião, mas antes disso ela era menos, por isso que o acumulado é menor. Para os tesouros IPCAs, vamos abrir aqui a janela para todos eles, colocando aqui os conjuros. E aí, pessoal, nos tesouros IPCAs a gente já não observa esse mesmo fenômeno que a gente viu nos prefixados. Então, o prazo mais curto não está segurando a rentabilidade. Então, o que isso quer dizer? Que já em junho a coisa foi forte, né? A alta das taxas foi forte, que deixou tanto o IPCA 24 principal quanto o IPCA 24 com juros, CJS, como eu coloco, deixou esses dois títulos no negativo, muito próximo do 0 a 0, mas no negativo. E aí a gente observa o que a gente tem em todo o restante da curva prefixada. Conforme aumenta o prazo, aumenta o prejuízo de marcação a mercado, porque as taxas subiram. E aí, pessoal, quem é que ganha aí o campeonato da marcação a mercado sempre é o 45, tá? Por quê? Porque é o título mais longo sem juros. Então ele tem a duration maior de todos os títulos do Tesouro Direto, então ele sofre mais no caso no cenário positivo e no cenário negativo. Nós estamos no cenário negativo, as taxas estão subindo e olha aí, no ano ele já perdeu 10% e nos últimos 12 meses 23%. A gente pega o 55, que é o de calendário mais longo, é a metade disso, ó. É menos da metade no ano, é um pouco menos da metade nos últimos 12 meses também. E aqui ele já está a 6%.
Então é isso, pessoal. Muito cuidado aí com os títulos muito longos, porque eles vão puxar o desempenho da tua carteira para baixo, certo? Mas, por outro lado, é nesse momento que a gente consegue as taxas boas, as taxas muito boas, melhores. O IPCA 45, pessoal, foi lançado em 8 de fevereiro de 2017 e ele não tinha superado os 6% até então, e agora em julho ele superou. Ele superou e se mantém acima de 6%. Então é uma taxa histórica, para a história do título. IPCA 26, a mesma coisa, lançado aí no comecinho de fevereiro de 2020. Também ele jamais tinha passado perto dos 6%, e agora ele está acima dos 6%. Também é outro título, né? E o 35 ele tem a máxima histórica acima de 7%. Eu não me lembro o dado exato, mas foi em 2016. Ele tem alguns momentos acima dos 6%, mas não são muitos. Então todos esses títulos aqui, apesar de estarem com uma marcação a mercado ruim, certo? Eles estão nas melhores taxas, sendo que a gente recebe tudo acumulado na data de vencimento. São títulos que não tem erro, só tem que ter o prazo. E aí, pessoal, eu fiz aqui um gráficozinho simples, tá, para mostrar o efeito na rentabilidade do que o mercado chama de abertura da curva de juros. O que quer dizer abertura da curva de juros? Quer dizer o contrário disso aqui, né? Isso aqui seria um fechamento de curva de juros, mas a gente está olhando rentabilidade aqui. Então a abertura é quando a curva abre, ela sobe aqui, certo? Então faz uma abertura do ângulo aqui com relação ao eixo X, tá? E aqui então é a curva de rentabilidade. Veja que quanto mais longo fica o prazo, pior fica a rentabilidade, porque as taxas subiram, a curva abriu, a rentabilidade fechou, a rentabilidade entrou no negativo. Temos também aqui a curva dos pré-fixados com juros, e é a mesma coisa. Todas as rentabilidades entrando em território negativo, exceto do prazo mais curtinho. Aqui do IPCA principal, são só 4. Então tá aí, né? E dos IPCAs com juros, que nós temos aqui uma curva com vários vértices, mas a gente tem o mesmo fenômeno, e aqui ele já começa no negativo, porque o IPCA 24 ficou abaixo de zero na rentabilidade. Por quê? Porque a taxa subiu, certo? Detalhe, né? Os IPCAs começam em 24 e os prefixados começam em 23. Se os prefixados começassem em 24, eles também estariam todos negativos. Tamanho o efeito da alta da taxa. Então, essa abertura, a abertura da curva de juros faz um fechamento da rentabilidade e a rentabilidade entra em território negativo, certo? No curto prazo, devido à marcação a mercado. No longo prazo, a gente sabe que essas oportunidades são as melhores. Tá, pessoal? Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.